Amigos e amigas, estamos aqui para mais um programa Pergunte e Responderemos. Para responder às suas perguntas, tirar as suas dúvidas sobre as coisas da nossa fé. Evidentemente, se você fizer uma pergunta que não está ligada diretamente com a nossa fé, que não tem uma resposta assim clara do magistério da igreja, nos documentos da igreja, a gente dá uma opinião. A opinião fica com ela quem achar que está bom, tá certo? Muito bem. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe nesta hora, interceda por nós, para que a gente responda direitinho o que tem que ser respondido, segundo aquilo que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, vocês podem comunicar conosco pelas redes sociais. Temos aí o facebook.com/pergunte e responderemos CN. Temos o telefone, que você já conhece, o 12 31 86 2600, que também é o WhatsApp. Você pode mandar mensagem pelo celular. E temos o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Por aí você pode mandar suas perguntas para nós. Tente mandar sua pergunta de maneira assim, bem objetiva, bem clara, né? Que fique fácil a gente entender. E eu quero falar também que você pode ajudar a Canção Nova, né? Nesse mutirão de evangelização que a Canção Nova faz pelo Brasil e pelo mundo, fazendo a sua transferência bancária, sem precisar ir ao banco, enfrentar a fila. Você pode usar o seu celular, seu computador, é só você acessar aí, né, o aplicativo do seu banco, e aí você pode ver as contas da Canção Nova. Entra aí no site contas.cançãonova.com, ok? Aí você vai encontrar aí as contas. Ou então, mais informações, você pode entrar no site clube.cançãonova.com. Então agora ficou muito fácil de ajudar a Canção Nova. Uma outra coisa, sabe? Ontem mesmo eu recebi na minha casa o boleto extra que a Canção Nova muda. Aquele algo mais. E o boleto vem com o código de barra. Então, pelo aplicativo do seu banco, usando o celular, você pode fazer a transferência para a Canção Nova. É o que eu faço, sem precisar você sair de casa. Entendeu? É muito fácil. E você ajuda a salvar almas. Ajuda a trazer as pessoas para Deus. Não tem nada mais importante. Jesus disse que haverá alegria no céu entre os anjos de Deus por um pecador que se converta. Graças a Deus a Canção Nova tem feito muita alegria no céu, sem dúvida, né? Com as conversões, tanto aqui quanto pela rádio, pela TV, pela internet. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram. Eu tenho aqui a pergunta da Jane. Por que os 10 mandamentos que conhecemos hoje são diferentes dos que encontramos na Bíblia? Na verdade, Jane, não são diferentes. O que acontece é que Santo Agostinho, né, ele resumiu nos 10 mandamentos, como a gente conhece hoje, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão. Ele resumiu toda a moral católica, que está no Antigo Testamento e que está no Novo Testamento. Então, Santo Agostinho fez um trabalho maravilhoso, não deixou nada de fora. Basta você ver, por exemplo, no Catecismo da Igreja, a terceira parte do Catecismo, que fala da moral católica, né? É toda baseada nesses 10 mandamentos. Então, a Igreja não mudou, apenas Santo Agostinho condensou, e a Igreja achou tão bom que passou a usar na catequese. É isso aí. Davi pergunta o seguinte: no livro do Êxodo, capítulo 32, está falando que Deus se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. O que quer dizer isso? Deus, na sua perfeição, pode cometer erros para se arrepender? Não, Davi. Claro que Deus é perfeito, Deus não se arrepende, de jeito nenhum. Agora, é um modo do povo escrever. Deus sabe tudo que vai acontecer. Então Deus sabe que às vezes Ele coloca
um sofrimento para o povo muda de vida e se arrepende. O escritor sagrado, na cultura dele, escreve aquele sentimento dele como se Deus tivesse se arrependido. Não é que Deus se arrependeu, Deus já sabia que ia acontecer. É o que na literatura se chama de antropomorfismo. Antropomorfismo é querer dar a Deus formas humanas de pensar, de agir. Deus não se arrepende, Deus não muda, né, a sua coisa. Só que Deus sabe o que vai acontecer, por causa da sua onisciência divina. Ana Carolina, nós cristãos somos sempre atacados com os erros do passado cometidos pelos filhos da igreja. Os fiéis daquela época assistiam passivamente aos escândalos do clero. Como era a relação entre o fiel e a instituição igreja? Bom, Carolina, é bom se você pudesse estudar um pouco da história da igreja. Eu escrevi em 3 volumes, História da Igreja até o ano 500, História Antiga, depois do ano 500 até o ano 1500, a Idade Média, e depois do ano 1500 até 2000, a Idade Moderna Contemporânea. Ali a gente entende o que acontecia, né? É claro que em todas as épocas da igreja, os homens erraram, como hoje. Hoje você encontra também erros na vida dos leigos e na vida do clero. Porque onde tem homem e tem mulher, tem erro, tem pecado. Nós não somos anjos. Agora, sempre houve na história da igreja aqueles que corrigiram os erros dos filhos da igreja. E isso é muito interessante a gente ver na história da igreja. Por exemplo, quando Deus suscita os grandes santos na história da igreja, exatamente para quê? Para fazer uma reforma na igreja. Então, quando surge um São Francisco de Assis, na época que a igreja estava num apogeu temporal, com o Papa Inocêncio III, né? São Francisco traz um modelo de vida de amor a Deus, amor ao próximo, vivendo a pobreza. Né? Quando surgem as heresias, por exemplo, então Deus suscita lá um São Domingo de Gusmão, e em todas as épocas Deus suscitou homens que foram fazendo o que a gente chama de reforma da igreja. Não reforma da igreja na sua estrutura que não muda, mas naquilo que é de costumes que precisa ser modificado. Então sempre houve isso. Agora, a gente não pode se espantar. Jesus falou o quê? Jesus falou que o joio e o trigo vão existir até o fim do mundo. O que Jesus quer mostrar com isso? A igreja sempre vai ter santos e pecadores, até o fim do mundo. A separação só vai ser feita no fim do mundo. Quando Jesus conta aquela parábola, né, o homem que joga a rede, aquela rede de arrasto que ela arrasta no fundo e traz tudo. Traz peixe bom, traz peixe ruim, traz sujeira, né? Essa rede, quem que é? A igreja, que traz tudo. Mas aí os pescadores sentam na praia e separam. Peixe ruim joga para o urubu. Peixe bom põe na cesta. Vai ser de novo o fim do mundo, a separação. Então, a gente não deve se espantar de que na igreja, em todos os tempos, haja os pecados dos filhos da igreja. O Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo, no ano 2000, pelos pecados dos filhos da igreja. O Papa Francisco, de vez em quando, pede. Não é pecado da igreja, veja bem, a igreja não tem pecado, a igreja é santa. Paulo VI disse lá no credo do povo de Deus, a igreja é perfeitamente santa. Ok? Quem é que tem pecado? Os filhos da igreja, os homens e as mulheres. Não identificado, sou católico e viúvo, desejo me casar com uma senhora também católica e solteira. Porém, meus filhos não concordam com o casamento religioso. Me pediram que eu case apenas no civil. Devo seguir a orientação deles? Não. Não. A palavra de Deus manda o viúvo pode casar se ele quiser, mas no Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, lá pelo versículo 34, 35, São Paulo falou, o viúvo pode se casar, desde que seja no Senhor. Como é que a gente interpreta isso no Senhor?
na igreja. Seus filhos não podem fazer essa malvadeza com vocês. Os apóstolos disseram, é mais importante agradar a Deus do que agradar os homens. É mais importante você agradar a Deus do que você agradar os seus filhos. Mostre para eles a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, lá pelo versículo 36, 37, você vai achar isso daí. Gilmar Rezende, quando alguém roga a praga, esse ato pode causar algum dano real à vítima dessas palavras? Olha, os exorcistas dizem que a gente não pode desprezar essas coisas. Evidentemente, para uma pessoa que tem fé, que está com Deus, rogar praga em cima dela não vai acontecer nada. Agora, diante de Deus, aquele que está rogando praga para o outro está cometendo um pecado. E todo pecado tem a sua consequência. Então, claro que a pessoa que roga praga para os outros, ela vai ser prejudicada de alguma forma. Não tenha dúvida disso, porque está pecando. Não se faz isso. Outra pessoa não identificada, fui me confessar e o padre não usava os seus paramentos. Esta confissão foi válida? Qual a importância do uso paramental? Bom, na verdade, os padres na confissão, eles usam apenas a estola, não precisa usar, né, a túnica, a casula, basta a estola. Mas às vezes os padres vão confessar e até não tem a estola para usar, não sei, às vezes está fora da igreja e tal, não tem problema, a confissão vale mesmo sem o padre estar usando a estola. Se ele é padre de verdade, o mais importante é isso, né? Vale, né? Não tem problema. Cássia pergunta o seguinte, qual a importância de aprendermos a respeito do demônio? É algo necessário para o católico? O que dizer daqueles que afirmam que o demônio não existe? Bom, aqueles que dizem que o demônio não existe são hereges. Hereges, porque toda a doutrina da igreja fala do demônio, como dogma de fé, né? Quando você fala o catecismo aqui, fala da criação dos anjos, o catecismo é muito claro, né? Ele fala bem claro, a existência do demônio é um dogma de fé, é uma verdade de fé, a expressão que ele usa. Eu desafio alguém a encontrar algum papa da igreja, papa válido, que tenha dito que o demônio não existe. Eu desafio alguém a encontrar algum santo da igreja que disse que o demônio não existe. Ou algum padre da igreja que diz que o demônio não existe. Se encontrou, traz para mim, que eu quero conhecer, porque não conheço, né? Não existe. Nós temos que conhecer, sim, o que a igreja ensina sobre o demônio. O básico, pelo menos. Não precisa a gente ser um especialista em demônio. Deixa isso para os teólogos, deixa isso para os exorcistas, mas nós temos que saber o mínimo. O que Jesus fala do demônio? Ele é o pai da mentira. Quando ele mente, né, João 8,48, quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ou seja, o demônio é todo mentira. Assim como o Espírito Santo é todo verdade. São duas realidades, né? O demônio, o pai da mentira, Jesus chama o Espírito Santo do Espírito da verdade. Então tem que saber que toda mentira desse mundo é influência do demônio. Ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Segundo, Jesus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a nossa alma, matar o nosso corpo, destruir a nossa vida, destruir o relacionamento do marido com a mulher, destruir, né? Então, é preciso, né? O Papa Paulo VI, ele fez uma alocução em 1972, que ele chamou de Livrai-nos do Mal. Vale a pena você entrar no site do Vaticano, vatican.va, e você buscar lá, Papa Paulo VI, né? Livrai-nos do mal. Que beleza de alocução o Papa Paulo VI faz. E ele fala o seguinte, sai dos ensinamentos da igreja aqueles que negam a existência do demônio, ou que dizem que demônio não existe, não age, né? Como dizia, infelizmente, o padre Quevedo, né?
Tanto é que Padre Quevedo foi punido pelo Vaticano quando ele escreveu aquele livro dele, Antes que os Demônios Voltem, né? Como quem diz, antes que comecem a falar de novo da existência do demônio. Gente, o Papa Francisco, eu acho que eu já vi o Papa Francisco falar mais de 10 vezes sobre o demônio. É impressionante como é que o Papa Francisco fala, não discutam com o demônio, fujam do demônio, rezem para não ser influenciados pelo demônio. Está aí. Então, é importante saber o mínimo, né, que a igreja ensina sobre o demônio. E basta você ler a Bíblia, basta você ler os evangelhos, que você vai conhecer o mínimo. Não identificar. Por que ainda vemos seitas e outras denominações religiosas que acreditam no corpo e sangue consagrados, mesmo que para fins depreciativos? Ao contrário de muitos que se dizem católicos e não demonstram sequer o mínimo respeito. Bom, sua pergunta está meio confusa, mas eu vou tentar aqui. Tem denominação que, você está dizendo aqui, que acreditam no corpo e sangue de Cristo, mas de maneira depreciativa. Eu não sei que denominações religiosas são essas, só se forem pessoas inimigas da igreja, como os que fazem culto satânico, missa negra. Eles sabem que Cristo está ali, por isso mesmo que eles querem profanar o corpo de Cristo. As pessoas que fazem a chamada missa negra, que profanam o corpo de Cristo, é porque acredita que o Cristo está ali. A hóstia é o corpo de Cristo. Não fariam. Se não acreditassem, não fariam. Né? Agora, os católicos que você diz aí, que, né, demonstram, não ter respeito com a Eucaristia, é outro problema sério. Né? Se não ter respeito com a presença real de Cristo na Eucaristia é algo muito sério. Então, a pessoa que comunga em pecado mortal, pessoa que comunga mal, não faz a sua ação de graças, né? Não tem respeito pela Eucaristia, não faz o jejum que a igreja prescreve de 1 hora, tudo isso, claro, se torna um pecado. Às vezes até sacrilégio, que é um abuso do sacramento. Né? Mas isso aí a gente sabe que existe. Fabiana, se o ato sexual é um presente de Deus para nós, por que a igreja trata esse tema de maneira inoportuna? A educação sexual não é a base para uma vida casta? Fabiana, vamos devagar. O ato sexual Deus fez para o casal. Não é só um presente de Deus no sentido de só ter prazer. Não. O ato sexual ele tem como primeira finalidade o quê? A procriação. Essa é a primeira finalidade. E Deus concede, nesse ato de procriar, um prazer, que o Papa Pio XII, lá em 1950, já dizia que é justo e legal. Né? Mas tem uma coisa, as coisas de Deus têm sentido. Então, o sexo, ele é bom, é necessário no casamento. Então, você fala aqui que a igreja, né, trata esse tema de maneira inoportuna. Não trata, não. Não trata, não. Se você pegar aqui o catecismo da igreja, fala direitinho, fala... A vida sexual é para ser usada no casamento. Fora do casamento é um desastre. E é mesmo. Eu costumo dar esse exemplo, né? O olho é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é a parte mais bonita do corpo humano. O olho, né? Tem olhos azuis, olhos verdes, uma coisa maravilhosa, né? Especialmente no rosto de uma mulher bonita, né? É uma coisa fascinante. Agora imagina se você tirar o olho do lugar. Você colocar o olho aqui na bochecha, ou colocar o olho aqui na testa, você já pensou? Vira um monstro. Então, aquilo que é maravilhoso, no lugar certo, se você tira, vira um monstro. É o sexo. O sexo antes do casamento, fornicação, ou fora do casamento, adultério, ou prostituição, ou pornografia, ou prática homossexual, é o sexo fora do plano de Deus. Então vira algo. Então você coloca aqui também o seguinte, a educação sexual não é a base para uma vida casta? É. Agora, qual educação sexual? É esta que estão dando nas escolas, ensinando às crianças coisas erradas sobre sexo, com cartilhas pornográficas, incitando inclusive a homossexualidade? Não.
A igreja quer uma educação sexual, mas qual educação sexual? O Papa João Paulo II falou, educação sexual é a educação para a castidade. Está aí. Essa educação sexual a igreja quer. O que é a castidade? Viver o sexo apenas no casamento. Ponto. É o que Deus coloca, o que a igreja ensina. Vivendo assim, vai estar tudo certinho. Entendeu? Claro, não é errado a gente ensinar para os jovens, né, as coisas fundamentais da vida sexual. Por exemplo, o padre João Moana, que já faleceu, escreveu um livro maravilhoso, Vida Sexual dos Solteiros e Casados, onde ele explica toda a anatomia, toda a fisiologia do ato sexual. Mas tudo bem, corretamente, respeitando a ótica da igreja do sexo dentro do casamento. Pedro, é fato de que na história da igreja aconteceu um julgamento de um papa já morto, tendo seu corpo vestido com as roupas papais e exposto para todos? É verdade. Como a igreja retrata hoje esse acontecimento? O tal sínodo, né, cadavérico aconteceu lá no ano 897 com o Papa Formoso. Acontece que o século X, meus irmãos, século IX, século X, foi o pior século da história da igreja. Para vocês terem ideia, no século IX, X, 5 papas foram assassinados. Por quê? É uma situação histórica que agora aqui não dá tempo de eu explicar tudo, porque o programa já está terminando. O que aconteceu é que um papa chamado Formoso foi eleito por influência de uma família italiana famosa, né? Inimigo de um outro papa que foi eleito depois dele, chamado Estevão VI. E o Estevão VI, para se vingar do Formoso, que ele não queria como papa, ele mandou desenterrar o Formoso, mandou cortar os dedos com que o Formoso dava a bênção, para dizer assim, as bênçãos dele não valeu, e ainda mandou jogar o corpo do Formoso no rio Tibre, lá em Roma. Aconteceu? Aconteceu. A igreja não nega essas coisas, não. São as misérias humanas que também acontecem dentro da igreja. Cristo sabia que a sua igreja ia passar por todas essas vicissitudes humanas, mas o Espírito Santo continua a igreja até hoje. São as nossas misérias humanas. Hoje não acontece misérias humanas dentro da igreja, também com os leigos? Aconteceu. Cristo sabia disso. Veja, entre 12 apóstolos, um traiu Jesus. Já lá no começo da igreja, um fez aquele vexame. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus sabia que a sua igreja ia ser assim. É o joio misturado com o trigo. Peixe bom misturado com peixe ruim. Mas no final da história, ele vai separar. Aí, segura peão, né? Bom, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Ainda tem. Não identificar. Um católico pode fazer regressão? Seria uma forma de experiência mística? Veja bem, a regressão pode ser feita por uma pessoa capacitada, habilitada e que não misture nada com reencarnação. Vou fazer regressão em você para você voltar quem você era na outra vida. Aí não, a igreja não aceita, porque a igreja não aceita a reencarnação. Mas uma regressão terapêutica, feita por uma pessoa habilidosa, capacitada, tipo hipnose, por exemplo, pode ser que a igreja não fala disso oficialmente, porque não é o campo da igreja. A igreja não se mete no campo das terapias de cura, medicinais ou psicológico ou parapsicológico. Ela só recomenda que não haja erro de doutrina. Luiz Cone, o que devo fazer com as cinzas de entes queridos, exceto mantê-las em casa, dentro de urnas? Olha, Luiz, o que não pode é pegar a cinza e jogar na terra, jogar no ar, jogar na água. Não pode fazer isso. As cinzas, a caixinha, tem que ser sepultadas com o corpo da pessoa. Eu não sei
se a lei civil permite guardar isso em casa. Isso eu não tenho certeza. Eu precisaria perguntar aí para um advogado que entenda disso. O que não pode, o que ele já fala é o seguinte: não pode jogar na terra, no ar e no vento aí. Certo? Bom, pergunta do Rafael Ferreira. Um casal que não faz uso de suas alianças de casamento ou a substitui por outras não abençoadas, prejudicam assim o sacramento que receberam? Bom, o sacramento é o sacramento, foi dado, ele está fechado. Agora, não sei por que tirar a aliança de casado. A aliança foi um compromisso que vocês assumiram, selado por uma aliança. Recebe essa aliança, esse sinal do meu amor, da minha fidelidade, né? Então, para que tirar a aliança? Eu até, né, eu sou viúva, então minha aliança está aqui, ó. Para que tirar? Né? E veja, a morte extingue o casamento, né? Um dia eu tirei a aliança, fiz um programa aqui sem aliança, nossa, escreveram para mim, professor sem vergonha, o senhor já tirou a aliança, o senhor quer casar? Voltei com a aliança correndo. Por quê? Eu sei que não preciso mais usar, porque meu casamento não existe mais, mas eu não quero que ninguém fique escandalizado com isso. Entendeu? Agora, muito mais importante, um casal casado, use a aliança, sim. É um sinal de fidelidade um ao outro. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, né? Ou melhor, do nosso primeiro bloco, né? Não do programa. Daqui a pouquinho a gente começa com o segundo bloco. Espera aí que as perguntas que chegaram por e-mail vão aparecer aqui no nosso plasma e a gente vai responder. Amigos e amigas, de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Uma alegria responder as suas perguntas, mande suas perguntas pelos canais aí de rede social que nós já colocamos, entendeu? E eu quero lembrar você o seguinte, que todos os programas da Canção Nova você pode assistir. Um programa desse que você perdeu, você pode assistir. Só entrar aí e colocar tv.cançãonova.com/programa. tv.cançãonova.com/programa, e aí você escolhe qual é o programa que você deseja assistir. Tá certo? Outra coisa que eu quero lembrar, se você quiser adquirir os livros todos da Canção Nova, eu vou hoje aqui falar de 5 livros que eu escrevi esse ano, né? Como nós tivemos aí a pandemia, eu tive mais tempo, porque eu não viajei, nem mesmo os programas aqui nós pudemos gravar por causa da pandemia, então eu tive mais tempo de escrever uma porção de livros que estavam aí mais ou menos alinhavados para escrever. Mas você pode adquirir todos eles pelo site loja.cançãonova.com ou então pelo telefone, que é o WhatsApp, né? 12 3186 2600. Tá certo? Rapidamente eu quero mostrar aqui alguns livros para vocês. O Breviário da Fé. Esse livro é uma reflexão sobre a fé baseada nos salmos. Citações de um salmo, uma reflexão. A gente precisa realimentar nossa fé todo dia, porque a nossa fé vai se apagando, meio que nem a bateria do seu celular, tem que carregar. Então é um livro que você pode usar como, assim, livro de cabeceira, ler uma página para você fazer, ler, meditar e rezar. Humildade, raiz da santidade. Sem humildade não há santidade. Os santos dizem que a virtude mais importante é a humildade. A humildade de Jesus, a humildade de Maria, a humildade de São José. Por que eu comparo aqui com uma raiz? Porque é a raiz que mantém a planta. Não é verdade? E a raiz ela é escondida, a raiz não aparece, a raiz não se exibe, a raiz não é orgulhosa, vaidosa, falante, não. Ninguém valoriza a raiz de uma árvore. Todo mundo valoriza, nossa, que flores bonitas, que árvore, dá que fruto bonito, doce, mas ninguém lembra que a raiz que produz tudo isso é o cristão. O cristão tem que ser como raiz, é a raiz da santidade. Um livro para quem quiser imitar Nossa Senhora, né? Um livro sobre, na Escola de Maria, as virtudes da Virgem Maria. Quais são as virtudes de Maria? Todas. Porque ela é cheia de graça, graça plena. Ela tem virtude da humildade, do desprendimento, da pureza, da bondade, da mansidão, né? Maria tem todas as virtudes e intercede por nós para que a gente viva essas virtudes. Está aí.
Um livro que há muito tempo eu estava para escrever, Roteiros Bíblicos para Pregações. O que acontece é o seguinte, faz 50 anos que eu faço palestras na igreja. Comecei com 20 anos de idade com o Padre Jonas. Hoje estou com 71, né? Completei 50 anos. Então eu peguei todos os roteiros meus de palestras que eu fiz aqui no Brasil, fora do Brasil, para jovens, para casais, para, não sei, experiência de oração, e coloquei esses roteiros aqui. Quem quiser preparar uma palestra, ou então fazer um aprofundamento, ou então uma catequese, você tem um roteiro aqui que ajuda você a preparar sua palestra, sua aula, sua meditação, certo? Um livro muito bonito, esse daqui, olha, Ateus Convertidos. Esse livro conta a história de 15 ateus, pessoas importantes, que se converteram de maneira maravilhosa. Por exemplo, Edith Stein, judia, ateia, né? Um dia passou uma noite inteira lendo um livro, A Vida escrita por ela mesma, A Vida de Santa Teresa d'Ávila. Quando ela acabou de ler o livro, passou a noite em claro lendo, ela disse, eu quero ser batizada. Olha, gente, a importância do livro. Aqui tem uma experiência do Dr. Nathanson, que foi um médico que teve a maior clínica abortiva nos Estados Unidos, em Nova York. Ele diz que ele, pessoalmente, fez 5.000 abortos. Esse homem se converteu ao catolicismo. Ele morreu há pouco tempo, pregando contra o aborto, pregando a fé. Aqui tem um doutor em medicina, prêmio Nobel de Medicina, doutor Alex Carrel. Que coisa impressionante, um homem ateu. Um dia ele foi a Lourdes, acompanhando uma paciente terminal, que não tinha mais cura. Quando lavaram a moça com a água de Lourdes, nem puderam mergulhar lá naquela piscina, naquele tanque, porque o Estado de não precisa. Apenas colocaram um pouco de água nela. A moça voltou à vida, plenamente. Dr. Alex Carrel, ateu, se converteu na hora. Então, essas histórias, sabe? Mostre para as pessoas que duvidam de Deus. Mostre para as pessoas que não têm fé. Você vai ver que vai tocar essas pessoas. Porque é gente grande. Você vai ver aí um Chesterton, vai ver aí um C.S. Lewis, gente famosa, né? André Froissart, que foi secretário do Partido Comunista Francês. Se converteu. Está aí. Bom, muitas vezes você vê as pessoas falando mal da igreja, criticando a igreja, batendo na igreja, sobretudo nas escolas, universidades. Calúnias e lendas sobre a Igreja Católica. Esse é um livro que há muito tempo eu queria escrever. Eu já tinha escrito um outro, que é o lado contrário, uma história que não é contada, as coisas belíssimas que a igreja fez. Aqui eu procuro desmistificar essas mentiras todas que muitas vezes se colocam sobre Galileu Galilei que morreu na fogueira da Inquisição. Quem morreu na fogueira? Galileu morreu numa cama recebendo os sacramentos da igreja. E problemas de cruzada, problema de Joana d'Arc, problemas de Inquisição. Saiba a verdade, para você que é católico, tá não ser enganado aí com tanta mentira. Bom, vamos para as perguntas que chegaram aqui por e-mail e que vão aparecer aqui no nosso plasma, tá certo? Não identificar, a pessoa pede para não identificar, a gente respeita, tá? Sou casada na igreja, tentei utilizar o método Billings, porém meu esposo não concordou. Assim utilizamos outros métodos contraceptivos. Nessa situação me encontro em pecado. Olha, é uma situação complicada. Se você não queria e o marido obriga, eu acho que você deve dizer para ele, assuma você a responsabilidade diante de Deus. Eu não quero. Se você quer, assume diante de Deus. Né? Eu penso que uma saída que pode haver por aí é essa aí. Aguinaldo, se o sangue humano de Jesus era o mesmo de Maria, pela concepção, nas espécies consagradas também está Maria? Não. Maria não está na hóstia consagrada. Não é porque, mesmo que o sangue de Jesus seja o sangue de Maria, Maria não está ali. Estaria o sangue de Jesus que você pode... Agora, a igreja
não garante essa história, que o sangue de Jesus é o sangue de Maria. Porque o sangue, ele é um composto orgânico que tem as suas modificações. Então, nós não sabemos como é que foi a geração de Jesus. A geração de Jesus não foi fruto de uma união de um sêmen de um homem com o ovo da mulher, não. Então, é muito difícil dizer. Agora, uma coisa é certa, Maria não está na Eucaristia. Ela pode estar, assim, espiritualmente, mas não materialmente, substancialmente, como Jesus. Claro, onde está Jesus, Santa Teresa diz, está toda a corte, mas substancialmente só Jesus. Sérgio, como devemos agir nas ocasiões em que a igreja é atacada? Está aí, Sérgio, leia esse livro, Calúnias e Lendas, sobre a Igreja Católica. Leia o livro que eu chamei de Uma História que Não é Contada. A primeira coisa é você saber a verdade, porque a mentira você só destrói de um jeito. Não é gritando, não é xingando, não é ofendendo. A mentira você só destrói de um jeito, com a verdade. Então tem que conhecer a verdade. Eu tenho essa preocupação muito grande, por isso que eu escrevi esses 2 livros. Uma História que Não é Contada e Calúnias, Lendas sobre a Igreja Católica. Depois ele fala, tenho vivido essas experiências, principalmente na universidade que frequento, que por ironia é uma PUC, uma Pontifícia Universidade Católica. Infelizmente, em muitas PUCs, universidades católicas, tem gente batendo na igreja. Tem gente, né, ensinando o aborto, ensinando, né, ideologia de gênero, uma opção de coisas que a igreja não aceita. Conhecer a doutrina da igreja e conhecer a história da igreja. Elizabeth, por que os que vivem uma segunda união precisam se afastar da Sagrada Comunhão, enquanto muitos que publicamente vivem uma vida desregrada e continuam a comungar? Elizabeth, vamos por parte. Não é porque alguns que vivem uma vida desregrada comunga que a igreja vai autorizar que também casal de segunda união comungue. Ou seja, um erro não justifica outro. Entendeu? Primeira coisa. Segunda coisa, por que a igreja não concorda com a pessoa de segunda união comungar? Porque ela está vivendo um relacionamento que não é legal de acordo com a doutrina católica. Se não é legal o relacionamento de acordo com a lei de Cristo, como é que vai ter comunhão com Cristo? Esse é o problema. Entende? Então a igreja recomenda o quê? Que um casal de segunda união, eles frequentem a igreja, frequentem grupos de oração, tudo. Só não pode receber os sacramentos, até que regularizem a situação. E o que a igreja recomenda? A igreja recomenda que o casal examine a sua situação. Será que o primeiro casamento foi válido? Será que não é o caso de examinar junto ao tribunal da igreja se por acaso não houve nulidade no primeiro casamento? Porque houve uma separação. Por que houve essa separação no primeiro casamento? Entende? Vale a pena. Pode passar. Não identificar. Quem compôs as orações que hoje fazemos? As orações precisam ser feitas exatamente como escritas para terem validade? Olha, quem compôs as orações que hoje fazemos é uma infinidade de pessoas. Eu escrevi um livro com quase 500 orações, já faz mais de 10 anos, que eu chamei de Orações de Todos os Tempos da Igreja. Eu fiz uma pesquisa, peguei primeiro século, segundo século, até o século XX, quais as orações que a igreja guardou. Então, todas as orações de santos, as ladainhas e 1000 coisas. Agora, quem escreveram? Os santos escreveram muitas orações, papas escreveram muitas orações, né? Leigos escreveram muitas orações, né? Sempre que uma autoridade da igreja, um bispo, autoriza, ou seja, ele dá sua aprovação eclesiástica, a oração pode ser publicada. Eu escrevi uma oração, né, que eu chamei de Coroa de Glórias da Virgem Maria, levei para o meu bispo, na época já faleceu, D. João Hipólito de Moraes, e ele autorizou.
autorização eclesiástica, pode publicar. Publiquei no livro. Então, é muito difícil de saber quem compôs, tem desde o primeiro século, tem gente escrevendo orações, tá? Vamos lá. Não identificar. Tenho 38 anos, sou casada há 2 anos. Tenho dificuldade em largar vícios sexuais e toda vez que os faço, caio em um sentimento de culpa. Tenho uma sexualidade normal com minha esposa, porém não engravidamos ainda. Meus vícios contribuem para esta situação? Não, eu penso que não. Seus vícios sexuais, eu penso que não tem a ver com a infertilidade de vocês. Bom, vamos tratar 2 coisas em separado. A questão da infertilidade tem que ser tratada com a medicina e também com oração. Pedir a Deus oração para que tua esposa consiga engravidar. Esse é um ponto. O outro ponto, os teus problemas sexuais. Você tem que encarar esses problemas de 2 maneiras. Primeiro, você entender que é pecado, por isso que você se sente mal, viver isso. Segundo, você tem que lutar contra isso, com calma. Não se desespere, não se angustie. É preciso rezar, é preciso, quem sabe até alguma penitência, alguma mortificação, ok? E é preciso você fazer o seguinte, toda vez que você pecar gravemente com relação ao sexo, vá se confessar. Procure um padre e vá se confessar. Ah, mas aí eu tenho que confessar toda semana. Não faz mal, confesse toda semana. Mas com o propósito de não pecar. Entendeu? Por que a confissão? Primeiro, que a confissão vai perdoar o seu pecado. Segundo, a confissão vai te dar força, graça de Deus, para não voltar ao pecado. E terceiro, o catecismo da igreja chama a confissão de sacramento de cura. Você precisa de cura espiritual. O sacramento da confissão vai te curando. Então, é o seguinte, caiu, levante, se confesse. Reze todo dia. Sugiro que você reze o terço de Nossa Senhora todo dia. E outras orações. Comungue. A comunhão é remédio e sustento para a nossa vida. Sabe, você está diante de uma batalha. Ninguém vence uma batalha de braço cruzado, meu amigo. Batalha você ganha na luta. Na luta. O que Jesus diz? São os violentos que conquistam o reino de Deus. Não é violento com os outros, é violento consigo mesmo. É não ao pecado. Jesus deu a receita. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então vigia. Por que você cai nesses pecados de sexo? Porque você fica vendo vídeo pornográfico no celular? Porque você fica vendo revista? Porque fica assistindo televisão, cenas pornográficas? Você vai cair mesmo. Corta. Vigiai e orai. É a receita do mestre, para que a gente viva uma vida de santidade. Agora, sem a oração, sem a Eucaristia, sem a Virgem Maria, São Filipe Neri dizia, ninguém vive a castidade. Vamos em frente. Eliana, soube que em uma paróquia próxima, na ocasião em que as Eucaristias acabaram, o padre distribuiu na celebração hóstias não consagradas, molhadas no vinho consagrado, dizendo, eis o sangue de Cristo. Isso é correto? Eliana, eu sou obrigado a dizer aqui, com respeito a esse padre, mas eu sou obrigado a dizer que não é correto. Porque tem não sei se eu tenho aqui, tem aqui. Eu publiquei aqui nesse livro, para entender e celebrar a liturgia, eu publiquei um documento do Vaticano aqui, sobre a Eucaristia, Redemptionis Sacramentum, do Papa João Paulo II. E a Redemptionis Sacramentum fala o seguinte, que não pode ser feito isso. Se acabar a hóstia, o padre não pode pegar uma hóstia não consagrada, molhar no vinho consagrado e dar para a pessoa. Não pode.
Não sei se esse padre já leu isso, né? Sabe, com todo respeito, sem querer julgar e condenar o padre, mas eu penso que você podia, eu não marquei aqui qual é o número da Redemptione Sacramento, mas aqui tem em algum lugar um parágrafo que fala sobre isso. O documento chama-se Redemptione Sacramento, né, sobre a Eucaristia. E eu quero aproveitar aqui também, já que eu estou com a mão nos livros aqui, mostrar para a pessoa da pergunta anterior sobre a dificuldade sexual, esse livro, Vida Sexual no Casamento. Entende? Inclusive aqui eu coloco também a questão de uso de pílulas anticoncepcionais, métodos alternativos, etc., da método Billings, né? Vida sexual dos casais. Pode passar? Wesley. As decisões tomadas pelo Papa são exclusivas dele, de sua própria vontade, ou ele se submete aos cardeais? Wesley, as duas coisas. O Papa, ele tem poder absoluto na igreja. Isso Jesus colocou para Pedro. O que você ligar na igreja, eu ligo no céu. Ponto final. Agora, claro, o Papa, ele, cada vez mais, ele consulta primeiro seus assessores. Por exemplo, o Papa tem lá a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, que tem mais de 25 prêmios Nobel no mundo inteiro, que são consultores ad hoc do Papa. O Papa consulta quando ele precisa. Nenhuma universidade do mundo tem um staff desse, um conselho com mais de 25 prêmios Nobel. Então o Papa consulta, não só os cardeais, mas ele consulta também os cardeais. O Papa faz um consistório para estudar determinados assuntos, né? Agora, o Papa pode, sozinho, tomar uma decisão. Por exemplo, quando o Papa escreve um motu próprio, quer dizer, é um documento dele, próprio dele, movido por ele. Então, ele pode colocar uma decisão dele, um decreto tal dele. Mas, normalmente, hoje, os papas, ou eles consultam os cardeais, ou quando é um problema que envolve a ciência, consulta esse staff que eu já falei, de cientistas, e muitas vezes consulta até os bispos do mundo inteiro. Quando João Paulo II mandou fazer esse catecismo aqui, porque o catecismo antigo era do ano 1565, do Papa Pio V, há mais de 400 anos, quando João Paulo II quis fazer isso daqui, ele nomeou uma comissão de 12 cardeais, mais 7 bispos, fizeram uma minuta, e o Papa mandou para todos os bispos do mundo opinarem. Os bispos mandaram sugestões para o Papa, e o Papa fechou e aprovou. Então, você vê, é um trabalho de igreja, de colegiado, por isso que esse catecismo ele é fantástico, né? Porque contou com o trabalho assim, de todos. Bom, vamos lá, outra pergunta, não identificar, eu não sou casado na igreja e não tenho filhos. Isso se dá em virtude de minha companheira não quer filhos e também não gostar da igreja. Como posso resolver essa questão? Olha, se você é católico, quer viver de acordo com a lei de Cristo, né? Bom, você está dizendo que eu não sou católico, não sou casado na igreja. Então, eu acho que você devia se casar na igreja. Porque para a igreja, veja bem, para a igreja, o casamento só é lícito quando o casal recebe o sacramento do matrimônio. Um casal vivendo só em coabitação, sem o sacramento, a igreja considera que o casal não está vivendo de acordo com a lei de Deus. Então é uma situação irregular, uma situação de pecado. Não tem como negar. Então, por que não casar? Né? Eu acho que aí você tem que rezar, pedir a Deus essa ajuda, mudar a cabeça da sua esposa, né? Enfim, pedir a Deus a graça das coisas acontecerem. Não é fácil, eu sugiro que você procure um orientador espiritual, vá à igreja,
da sua cidade, um pároco, peça uma ajuda, converse, reze, amadureça, converse com a esposa, devagar, sem pressa, sem desespero, mas procure acertar, ok? O que mais? Marcelo Vieira. Se uma pessoa faz uma obra de caridade, estando em situação de pecado grave, esta obra tem validade diante de Deus? Marcelo, um dia eu fiz essa pergunta para um padre que eu confio nele. Ele disse o seguinte: olha, eu vou te dar a minha opinião. Esse padre, ele disse: eu penso que enquanto a pessoa está em pecado mortal e fez uma obra de caridade, ela não conquistou o mérito diante de Deus, o mérito daquela boa ação. Mas a partir do momento que ela se reconciliar com Deus, pediu perdão do pecado original, ela passa a ter o mérito dessa ação. Ou seja, ela não perde o mérito, mas como que atrasa. É uma explicação que eu ouvi que me pareceu lógica. Entende? Como eu nunca li uma resposta objetiva sobre isso, eu passo essa sugestão para você. Pode ser contestada? Pode. Mas fica aí para pensar. Não identificar. Ouvi que hoje a igreja encontra-se em uma crise interna e que esse fato se deve à proximidade do fim dos tempos. Estamos vivendo as vésperas da volta de Cristo? Olha, é muito difícil dizer isso. Jesus disse que ninguém sabe quando vai ser a volta dele. Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, lá no versículo 8, seguinte. Não sei, a convulsão no mundo sempre houve. A igreja teve problemas terríveis no passado. Acabei de citar aqui no século X, a igreja teve 5 papas assassinados. Então, o fato de nós estarmos vivendo crises na igreja, a igreja sempre teve crise, em todos os 2000 anos a igreja teve crise. A igreja nunca viveu sem crise. Então, é uma pergunta que é difícil de responder. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje, graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, e nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo programa.